Marcha das Vadias apresenta. Ela não anda, ela milita. Ela é forte, ela é feminista. Ativista, sua luta repercute. Tá na rua, tá no mundo e não só no Facebook. A marcha em Toronto foi criada porque um policial foi dar uma palestra na universidade falando para as meninas não usarem roupa curta para não serem estupradas. E daí falaram, isso é culpabilização da vítima. Se tá culpa, quer dizer que se ela tiver de roupa curta, eu mereço ser estuprada. Não, você é só uma vadia, blá, blá, blá. Marcha das Vadias. Você não faz um protesto se você não quiser chamar atenção para alguma coisa. Então, o 8 de março é uma coisa que todo mundo já sabe, que às vezes acaba não recebendo atenção, porque todo mundo sabe que 8 de março vai ter uma coisa ali na Paulista. Mas as Vadias é uma coisa nova, é uma coisa que consegue trazer um interesse novo, pontos de vista novos, mesmo os antes que possam falar, a mulherada vai lá só mostrar os peitos e é isso que feminista de hoje em dia faz e protesta assim. Ainda tá chamando atenção, tá se propondo alguma coisa, e por mais problematizações que podemos fazer, devemos fazer muitas, é muito importante ter esse movimento. Antes de eu me identificar com a marcha, eu tinha amigas assim que falavam da marcha e falavam mal, assim, né, no sentido de, como assim, marcha das vadias, você vai na marcha das vadias, assim, falando. E eu não entendia, assim, muito bem o porquê, às vezes, da revolta com o nome, né? É a forma como o patriarcado usa para nos atacar, né? Então, de nos ofender, de achar que nos chamando de vadias, eles estão nos ofendendo. Me preocupa um pouco que a pessoa entre lá e não problematize. Porque, assim, a quem interessa reivindicar o vadia? Dá certo, para quem serve, e para as mulheres negras, como é a relação delas com esse termo, que é diferente da relação histórica que nós, mulheres brancas, temos com esse termo. Principalmente sabendo que essa marcha foi importada da América do Norte, do Canadá, que tem uma vivência com raça que é diferente da nossa, enfim. Então, assim, eu acho que eu teria menos problemas com a marcha se esse tipo de crítica fosse mais aceita e mais, assim, difundida, como as críticas ao 8 são, como as críticas à Marcha das Margaridas são. Eu fico bastante intrigada quando eu vejo as mulheres dizendo que o termo vadia que elas não se aproximam, que, enfim, tem um ranço com a marcha por conta da ressignificação do termo vadia. A Marcha das Vadias, ela não nasceu para ressignificar o termo vadia. Isso não foi pensado assim, foi, como eu disse, uma coisa que foi muito orgânica. O cara diz pra gente que a gente não deve se vestir como vadia para evitar ser estuprada, e aí a gente vira o jogo. Então, a Marcha das Vadias, ela não é sobre ressignificar o termo vadia. Ela é sobre cultura de estupro, sabe? É isso que a Marcha das Vadias veio. Foi por isso que ela nasceu, é isso que ela tenta discutir. E aí, lógico, todos os anos a gente escolhe um tema, mas a Marcha das Vadias é essencialmente sobre cultura de estupro. Eu só quero ser feliz, andar tranquilamente com a roupa que eu escolhi e poder me assegurar, de buco ou de shortinho, todos vão me respeitar.
Então, em cada até o da marcha que é fora do país, cada um tem uma forma de organização, assim. Então, a marcha de São Paulo tem um jeito de organização, a marcha de Campinas tem um outro jeito. Então, é um negócio que vamos dizer, não é um braço, entendeu? Nós somos... A marcha de Campinas é um braço da marcha de São Paulo, que é um braço da marcha do Canadá. Não. Cada marcha é autônoma. No caso da marcha de São Paulo, a gente tem reuniões quinzenais para discutir, dentre os assuntos do ato, que a gente discute o tema que vai ser, também outras pautas, assim. Então, tem muitos coletivos que às vezes chamam a gente para participar de reunião, para participar de votação. Então, assim, são muitas coisas que acontecem assim, dentro. A gente discute também feminismo, obviamente. A gente tem comissões dentro da marcha, assim, o que cada uma se disponibiliza a fazer. Quem vai cuidar da página, quem olha os e-mails, isso. E que são comissões fixas, e tem as comissões permanentes, assim, que acontecem mais na época do ato. A coletiva Marcha dos Vadias São Paulo, ela não é composta apenas por mulheres brancas de classe média. Uhum. Atualmente, com essas indas e vindas, saídas e tal, eu sou a única mulher negra que compõe a coletiva, atualmente, mas nós já tivemos outras mulheres, inclusive a minha outra companheira negra acabou de sair, então eu não era a única negra que compunha a coletiva, e nem sou a única mulher pobre periférica que compõe a coletiva. Eu gosto muito da maneira horizontal que ela se organiza. Uhum. Eu acho que é a melhor maneira de um coletivo se organizar e se desenvolver, que, né, todas têm o mesmo poder de voto, de dar ideias, de vetar e tudo mais. Isso eu acho muito importante. Até tiveram várias polêmicas, né, envolvendo a Marcha das Vadias, quanto à participação de pessoas trans ou não, quanto à participação de homens ou não, quanto à participação de... né? E tiveram brigas internas, não dentro do coletivo, mas, né, nos grupos, falando sobre isso, e até, né, cobravam vertentes da marcha da vadia, das marchas, não só de São Paulo, e a de São Paulo, que é a que eu era próxima, nunca se propôs a ter uma vertente, a ter uma hierarquia, a ter posições definidas e sólidas quanto a qualquer coisa. Sempre somos um grupo de mulheres, temos feministas, temos todos os tipos de vertentes, temos todos os tipos de pessoas, e foi inclusive quando mulheres trans passaram a integrar o coletivo, mesmo entre algumas meninas consideradas transfóbicas que também já faziam parte do coletivo, e elas ainda permanecem conseguindo se organizar de uma maneira respeitável, que é assim que deveria ser, tudo na vida. E a MDV, ela é uma coletiva de feminismo interseccional, o que significa que em todas, por exemplo, na escolha dos nossos temas anuais, a gente não é que leva em consideração, o feminismo interseccional é isso, né? Quando por exemplo, esse ano, 2015, a gente falou sobre aborto. Quando a gente vai falar sobre aborto, quando a gente optou por esse tema, a gente fez um recorte que insere todas as mulheres. Quando a gente fala da questão do aborto, a gente não abordou o assunto como uma questão de escolha da mulher sobre o próprio corpo. A gente abordou o tema como uma questão de saúde pública. As mulheres morrem, e quando a gente criminalizou o aborto, a gente escolhe quais mulheres vão morrer. Quem é que morre? São as mulheres pobres. E no Brasil, como o racismo é uma opressão estrutural, falar de classe é falar de raça. Então, quando a gente
quando o Estado decide criminalizar o aborto, ele decide quais mulheres vão morrer. E as mulheres que morrem e têm mais sequelas em relação ao aborto são as mulheres pobres e pretas. Então, isso é fazer feminismo interseccional, né? Isso é pegar um tema, né, que no nosso caso, nosso trabalho, a gente escolhe o tema e esse tema ele é atravessado por essas questões. Pensar, por exemplo, a questão do aborto, falando de feminismo interseccional, é pensar inclusive que homens abortam, homens trans abortam. Homens trans podem sofrer estupro e ter uma gravidez decorrência desse estupro, ou podem, enfim, por uma série de razões, escolher engravidar, né? Aqueles homens trans que não passaram pela transição, pela cirurgia, pela retirada né, dos ovários e do útero, então, quer dizer, quando a gente escolhe fazer esse recorte, a gente tem que pensar que, inclusive, homens podem engravidar e podem abortar. Eu não estou dizendo aqui que o mote da MDV que eu tenho que enfiar esse mote goela abaixo das mulheres negras, não é isso. Eu respeito as mulheres negras e as mulheres que não concordam e que não sentem simpatia pela coletiva, mas a gente faz um esforço e é um desafio fazer um trabalho que abarque e que represente a maioria das mulheres. O ato da marcha que tem todos os anos, assim, a gente, aspas, organiza, mas o ato, quando ele acontece no dia, não é organizado por nós, assim, é ato de todas as meninas que estão lá. Então ele é organizado por todas as meninas que estão lá. Então a gente chama, mas sem as meninas não tem ato, assim. Então a gente chama, mas o ato é organizado por todas as mulheres. Então é um negócio horizontal, tanto dentro da marcha, tem horizontalidade, mas fora também, quando a gente faz o ato. Tanto que a gente tenta se camuflar, assim, no meio do ato, para não chamar atenção, porque é importante, até porque não tem líderes, então às vezes a polícia que é um líder, né, quer às vezes se acontecer alguma coisa, eles querem criminalizar alguém. Então, o que eu acho legal da marcha é que, assim, muita menina nova, muita menina que não tinha noção do que era feminismo, foi às vezes ter contato por causa da marcha, por causa de atos da marcha, assim. Então, às vezes tem algumas críticas que a gente fica meio... não é tão assim, mas são válidas. Respostas prontas. Eu acho realmente que por uma série de razões a MDV não é o lugar onde a maioria das mulheres negras quer estar. Mas eu acho, apesar disso, que a gente ainda tem um papel a cumprir, assim. A gente ainda é o contato inicial de muitas mulheres com feminismo, muitas meninas jovens, adolescentes. É um momento de catarse, sabe? O ato, né? O ato de rua. É um movimento de catarse, um momento né, de catarse, é um momento de que essas meninas estão buscando, sabe, seu lugar no mundo, se entender, e seu lugar no feminismo. A gente já teve muitas mulheres que passaram pela coletiva, que hoje estão integrando outros coletivos, estão fazendo outras coisas ligadas ao feminismo. Então, participar do ato de rua e participar da coletiva, muitas vezes é o contato inicial, assim como é a minha experiência. Foi o meu primeiro contato com o feminismo organizado, e eu acho que tem sim a sua importância. E eu acho muito importante, eu inclusive mesmo não participando mais, muito também por bater com outras obrigações feministas que eu tenho, não só por mera problematização, mas eu acho importante, eu encorajo pessoas
que estão iniciando esse movimento aí. Eu falo, eu não vou, mas você deveria ir, porque é bacana, você vai conhecer muita gente, é um novo olhar, é fazer a política ali de verdade, mesmo que você não concorde, né? Então, assim como existem feministas radicais que são super contra esses termos e afins, participam tanto do coletivo quanto ativamente, então... Porque a Marcha das Vadias acaba sendo uma porta de entrada. Me entristece um pouco que elas estejam lá porque elas acham que, não, esse feminismo é ok, todo o resto é extremista, todo o resto é demais. Mas eu imagino que para muitas pessoas seja não, começa assim e depois muda. Eu também... Aqui em São Paulo a gente tem um momento que é tradicional, que já se faz todos os anos, que é um jogral, que a gente conta histórias, né, coletivamente, histórias de violência. Sou uma mulher famosa. Fiquei grávida aos 18 anos do meu primeiro namorado. Fui parar nas mãos de uma curiosa. Que fez a cirurgia sem anestesia nem cuidado. E a gente diz, né? Por exemplo, esse ano o tema foi aborto, então assim, a gente, por exemplo, uma das histórias que foi usada é a história da Jandira, que foi uma mulher, né, carioca, que morreu em decorrência de um aborto clandestino. Jandira! Meu nome é Jandira! Estava grávida de 3 meses e não queria perder meu emprego. Procurei uma clínica clandestina. Morri em um procedimento inseguro. Meu corpo foi desfigurado, queimado e desovado. Se decidir pela minha carreira. E lutar pelo meu direito de escolha. É motivo para ser morta. É motivo para ser chamada de vadia. Então somos todas Jandira. Então somos todas vadias. Então a gente usa essa história e inverte para tentar chamar atenção pro tema e não para dizer que todas as mulheres. E eu super respeito quem não quer usar o mote, né? Somos todas vadias. Mas eu escolho dizer que se ser livre, se usar da minha sexualidade como eu bem entendo, se escolher fazer um aborto porque eu não quero ser mãe, porque eu quero cuidar da minha vida profissional, da minha formação acadêmica, se tudo isso é ser vadia, então eu sou vadia. Arriscando minha vida. Se o medo de ser repudiada pelos pais e sociedade. E de não conseguir criar um filho direito. É motivo para ser criminalizada. É motivo para ser chamada de vadia. Então somos todas vadias. Mas eu não acho que esse é o principal mote da marcha. Eu acho que o principal é falar sobre cultura do estupro. É diferente de uma tentativa, por exemplo, de, sei lá, aquela tentativa bizarra de somos todos macacos. É muito diferente, até porque ele nasce de mulheres que estão sendo colocadas nesse lugar de vadia. Não é uma coisa externa, né? Ele vem de mulheres que estão passando por uma situação de violência, sabe? Então acho que tem bastante diferença.
que aconteceu para eu parar de frequentar e como eu vejo ela hoje é que o negativo passou a ter mais peso para mim. Hoje eu questiono muito o quão empoderador é se reivindicar vadia, a quem interessa isso e para qual mulheres isso não faz a mínima diferença. Porque eu acho que as mulheres que não atingem são bem... Assim, quando você vê que mulheres não são atingidas, é bem sintomático. Tem várias críticas políticas, eu não concordo com muitas das posições políticas deles, por exemplo. O coletivo aqui de São Paulo, Marcha das Vadias, é pela legalização da prostituição e regulamentação. Eu sou contra, sou pela abolição da prostituição. E pra mim é uma coisa muito básica e muito essencial. E eu não consigo ignorar isso pra ir pra rua. Eu respeito que existem mulheres que tenham as mesmas questões que eu e ainda vão pra rua. Eu acho válido você tentar levar suas pautas, já que, querendo ou não, é um movimento que tem visibilidade. Mas pra mim não faz sentido participar, principalmente porque não é um espaço no qual eu me sinta segura. É um espaço onde tem muitos homens, assim. O evento feminista, contando todos que eu já fui desde seminário, a balada, a 8 de março, assim, pra mim eu nunca vi um evento que junta tanto homem, e não na marcha em si, mas ao redor, e seguindo, e passando pela concentração. E são homens extremamente predatórios. E os que marcham com as mulheres são os mais predatórios, assim. Você vê pelo jeito que eles se portam, você vê pelo jeito que eles falam, você vê pelo jeito que eles olham pra você. A Marcha das Vadias não é por exemplo, eu dou o exemplo de que em 2013, na minha última marcha, eu me perdi das mulheres que tinham ido comigo e eu fiquei desesperada, assustadíssima, apesar de supostamente estar cercada por mulheres feministas no espaço seguro, mas eu só via homens ao meu redor e eu fiquei extremamente nervosa por estar com cartaz, etc. Até eu achar minhas amigas de novo. E a mesma coisa aconteceu. Eu estava à noite no centro, na manifestação contra a Copa, me perdi das pessoas que tinham ido comigo, e mesmo tendo no escuro, sozinha, no centro, com um choque aqui, black bloc aqui, eu me senti menos nervosa do que eu me senti na Marcha das Vadias com os homens olhando pra mim daquela maneira. Então, assim, eu tenho várias divergências teóricas com a marcha, mas o motivo principal de eu não ir é eu não me sentir segura. A gente tenta ao máximo que o protagonismo seja nosso, mas não tem como impedir que esses homens façam isso. Muitas vezes não, acontece sempre. Eles passam dos limites, aquela massa de mulheres acaba tomando atitudes quando eles extrapolam, sabe? É uma coisa que incomoda, sim, porque muitas vezes eles acabam repetindo, é mais do mesmo, sabe? Não sai do lugar comum, sabe? Essa coisa de, cara, não é você passar um batom e colocar uma saia que vai fazer você, não é isso que faz com que você seja solidário à nossa causa e com que você sinta a nossa dor, sabe? Não é assim. Mas a gente faz com que o protagonismo seja nosso. Então, a gente já teve, inclusive em 2015 a gente teve um homem que quis segurar a faixa, a faixa de abertura, isso é inadmissível, assim. E o cara causou e ele foi expulso do ato de rua pelas mulheres, não precisa da organização interceder, sabe? A gente tenta ao máximo fazer com que não haja violência, sabe? Dentro do ato, e a gente tem uma comissão de segurança para isso, que a gente tenta, né, da melhor forma possível evitar. Os homens, o que a gente faz as baterias são todas compostas por mulheres, quem puxa a faixa são mulheres, microfone só para mulheres, microfone aberto, todas as coisas que acontecem são, e a gente tem uma comissão de segurança que fica de olho para ver se eles não estão passando dos limites, inclusive para controlar controlar é ótimo, né? Para tentar minimizar por exemplo, filmagem dos corpos das mulheres, fotógrafos, sempre tem fotógrafo
super abusivo. Então a gente tenta fazer com que eles não apareçam mais do que deveriam, sabe? Acho que quanto mais a gente se aproxima das mulheres e quanto mais a gente dialoga com elas, a gente vai impedindo naturalmente que isso aconteça, porque as próprias mulheres vão rechaçar essas atitudes, sabe? O cara vai ter vergonha de fazer isso, sabe? Que ele vai ser escrachado, então... E o momento da dispersão desse ano, ele foi um momento muito rico. E foi um momento que a nossa dispersão acontece na Praça Roosevelt todo ano. E na dispersão desse ano, a dispersão durou, sei lá, 2 horas. Foi um momento de microfone aberto, foi um momento onde as mulheres passaram a falar sobre a sua experiência com o aborto. Muitas mulheres falaram dessa experiência ou falaram... de como elas acreditam que esse tema devia ser abordado, enfim. E a gente teve muitos relatos de mulheres que já fizeram aborto, enfim. E pensar na representatividade desse ato é pensar nessa dispersão, porque a maioria dos relatos foi esse, relatos de mulheres pobres, que não tiveram acesso, um acesso seguro, que tiveram que se submeter a procedimentos perigosos para a sua saúde, enfim, colocar sua vida em risco. E nesse momento haviam, sim, algumas mulheres negras presentes. Foi um negócio assim, parecia que era uma roda de meninas que se gostavam, que se apoiavam, que estavam ali para ouvirem umas às outras. E que talvez muitas dessas meninas que foram lá e falaram não tinham esse espaço. E que parece que aquele foi o primeiro lugar que elas falaram aquilo. Eu protesto, desigualdade aqui já basta. Eu protesto, garganta seca, mas não fala. Capitalista magnata, eu protesto, minha palavra é minha arma. Eu protesto. O ato de rua, que acontece todos os anos, é um momento assim, é um momento incrível, onde a gente se sente forte, sabe? Onde a gente tem a possibilidade, nem que mínima, de fazer com que os olhos de toda a sociedade se voltem para as nossas questões. A gente seria muito arrogância dizer que a marcha se pretende representar todas as mulheres, sabe? Mas é um desafio fazer com que esse ato que move tantas mulheres para a rua todos os anos, com que ele seja cada vez mais representativo, porque que a gente possa ampliar a discussão, ampliar o debate e fazer com que questões das mulheres que mais precisam estejam nas ruas. Mas eu tenho plena consciência que é um movimento e uma atitude muito jovem. Então, as mulheres mais velhas, elas não se sentem contempladas com essa... E a gente tem consciência disso, sabe? Mas eu acho que ainda assim a gente tem um papel fundamental, que é o papel de tentar trazer, aproximar mulheres jovens do movimento feminista, sabe? Fazer com que elas vão para fazer diversas coisas, e dentro do feminismo que elas vão para outro. Não exatamente para compor a coletiva, mas se aproximar do feminismo, participar das discussões, se empoderar, e fazer com que a nossa tão sonhada igualdade, equidade, né, de direitos fique mais próximo, sabe? Então que você... É idiota isso, mas você só vai sentir se você for. E é uma sensação muito boa de que você é gente. Descobre o peito, pinta a boca e beija o espelho que reflete a silhueta que você acabou de descobrir.